sexualidade na adolescência. O instinto sexual é algo que desde os insetos ao ser humano aparece de uma maneira extremamente forte, levando a certos comportamentos e gastando energias que só se justificam biologicamente, porque tornam possível algo fundamental à vida, a propagação da espécie. Mas, se nas espécies inferiores como os insectos, répteis ou peixes, esse instinto se inicia e acaba com o acto sexual em si, à medida que se caminha para as espécies superiores, começa a ver-se que muitas das vezes o instinto também serve para criar laços ou relações mais ou menos fortes entre os parceiros sexuais. Normalmente, o objetivo é que ambos os progenitores ajudem na criação dos filhos, que é tanto mais complexa, demorada e exigente de cuidados quanto mais evoluída é a espécie. Hoje em dia, sobretudo graças às técnicas de contracepção e também de concepção ou reprodução assistida, altamente eficazes aparecidas nos últimos 50 anos, sexo e reprodução já não andam necessariamente juntos. Frequentemente, ela é apenas sentida como uma necessidade básica de satisfazer um impulso fisiológico, ou seja, do nosso corpo. Esse impulso pode ser satisfeito, por exemplo, através da masturbação, ou através de um parceiro ou de uma parceira casual, ou pago ou paga, para o efeito. Mas na maioria das vezes, esse sexo pelo sexo não é de modo algum completamente satisfatório, em termos psicológicos ou afetivos. Isso acontece porque, como somos seres humanos, para realizarmos ou vivermos completamente a nossa sexualidade, existe sempre a necessidade de criarmos laços ou relações afetivas e de cumplicidade com a pessoa que escolhemos como companheiro ou companheira. O relacionamento sexual tem, assim, na nossa espécie, além de função reprodutiva, dois papéis importantíssimos: a satisfação de um instinto básico, tal como existe nos outros animais, e, sobretudo, a criação de laços fortes entre duas pessoas que buscam o prazer mútuo e uma vida em comum. O que é o verdadeiro amor? Esta questão, em geral, é feita pelos adolescentes mais novos. É sempre complicado responder. Quem já o sentiu não interroga, e quem nunca o sentiu não vai entender a resposta. Podemos nos apaixonar por uma pessoa de quem não gostamos ou por quem não sentimos amizade. No verdadeiro amor, sentimos liberdade para sermos nós próprios. Não precisamos de usar disfarce. Porque é que a atividade sexual em rapazes e raparigas da mesma idade é apreciada de maneiras diferentes? Aqui nota-se o peso da tradição e da cultura. A atividade sexual no rapaz é considerada uma prova de virilidade e na rapariga um risco de gravidez. As raparigas sentem esta discriminação entre filhos e filhas, em relação a saídas com amigos, horas de entrada, etc., com uma grande injustiça por parte dos pais. Em que alturas do ciclo se pode ter relações sem se engravidar? Se a mulher não aprendeu a interpretar corretamente os sinais de fertilidade que o seu corpo lhe dá, não pode considerar qualquer altura do ciclo segura, no sentido de evitar a gravidez. Se decide ter relações sexuais, não quer engravidar e não sabe interpretar os sinais de fertilidade, deve usar o método contraceptivo de planeamento familiar. É normal ter dores nas primeiras vezes que se tem relações sexuais? A mulher pode sentir dor a primeira vez que tem relações sexuais porque se dá a ruptura do ímã. Se isto acontecer, convém que a mulher não tenha mais relações sexuais durante 1 ou 2 dias, para deixar sarar a ferida. É importante que o homem tenha um cuidado especial para não magoar a mulher, deixando-a com uma má memória desta experiência. Quando é que se está preparado? Não existe uma altura certa para se estar preparado a começar a vida sexual ativa. Todos sabemos que somos diferentes uns dos outros, alguns mais altos, outros mais baixos, alguns um pouco gordos, outros demasiado magros. Alguns crescemos rapidamente, outros levamos muito tempo a nos desenvolver. É assim também em relação à sexualidade. Tal como não existe uma altura certa para se estar preparado a iniciar a vida sexual ativa, também não existe uma data para a primeira vez. Existem várias razões pelas quais um jovem pode se sentir atraído a ter relações sexuais pela primeira vez. Um modo de ter novas experiências, para ser como os outros amigos e conhecidos, de modo a encontrar o alívio de certas pressões, para investigar os mistérios do amor, por desejos e atrações sexuais, por amor. Há ainda 2 ideias falsas sobre a primeira vez. A primeira é que a mulher sangra quando perde a virgindade. Isso não é certo, visto que algumas mulheres sangram e outras não.
O facto de algumas mulheres não sangrarem pode dever-se a várias razões, desde a constituição física até à prática de desporto. A segunda ideia falsa é que na primeira vez a mulher não engravida. A probabilidade de uma mulher ficar grávida na primeira vez é igual à das restantes vezes que tiver relações sexuais, assim como tem a mesma de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Qualquer relação sexual pode gerar um bebê. Muitas vezes quem tem relações sexuais pode não estar preparado para ser pai ou mãe. Por isso foram criados métodos que não deixam que os indivíduos se reproduzam. É possível controlar se com uma relação sexual a mulher fica grávida ou não. Estes métodos são os contraceptivos. Os contraceptivos podem ser métodos hormonais ou de barreira. Os métodos hormonais controlam as hormonas e não permitem a ovulação, enquanto que os de barreira impedem que os espermatozoides produzidos pelo homem cheguem ao óvulo. Sempre que o esperma chega ao óvulo, há um espermatozoide ou mais que conseguem entrar e aí um bebê começa a formar-se. Há ainda os métodos comportamentais, que consistem em alterar os comportamentos que se têm de forma a minimizar o risco de gerar um bebê. Para usar estes métodos não é preciso nenhum medicamento. Os métodos contraceptivos, quando usados corretamente, permitem um sexo saudável e seguro. Antes de os usar, a mulher ou o homem devem consultar o médico para escolher o ou os métodos mais adequados. O preservativo é um tubo de material flexível e fino, sendo fechado numa das extremidades. É usado para evitar a gravidez, fazendo com que o esperma do homem não fique na vagina da mulher, e também para evitar doenças que se transmitem pelo esperma ou pelo contacto com secreções infectadas das áreas genitais, incluído o VIH. A pílula do dia seguinte é um método ocasional de contracepção de emergência, que pode ser usado depois de uma relação sexual não protegida ou quando houve falha de método contraceptivo. Todos os medicamentos têm efeitos secundários e a contracepção de emergência não é exceção. Os efeitos secundários podem ser desagradáveis, mas não tão fatais. Os efeitos secundários são náuseas, vômitos, hemorragias irregulares, perda de sangue idêntica à menstruação, dor de cabeça, tensão mamária, sensação de cansaço. O diafragma é um anel flexível envolvido por uma borracha fina, que impede a entrada dos espermatozoides no útero. Para haver o funcionamento correto do diafragma, a mulher deve colocá-lo dentro da vagina, aproximadamente de 15 a 30 minutos antes da relação, e retirá-lo 12 horas após o ato sexual. Espermaticida ou espermicida é uma substância química que imobiliza e destrói os espermatozoides durante o ato sexual. O espermicida pode ser em creme, gel, supositório, spray ou espuma. Esse tipo de espermicida deve ser introduzido dentro da vagina antes da relação. Também tem em comprimido, que deve ser ingerido 10 minutos antes da relação. A vasectomia é a ligadura dos canais deferentes no homem. É uma pequena cirurgia feita com anestesia local em cima do escroto, na qual é cortado o canal que leva os espermatozoides do testículo até às glândulas que produzem o esperma. Após a vasectomia, a ejaculação continua normal, só que ocorrerá sem a presença dos espermatozoides. Normalmente é feito para não ocorrer gravidez. Não altera o comportamento no ato sexual. A laqueação de trompas é uma técnica cirúrgica esterilização feminina irreversível. Consiste em cortar ou bloquear as trompas de falópio para impedir a fecundação do óvulo, ou seja, evitar gravidez. Também não altera o comportamento no ato sexual. As doenças sexualmente transmissíveis desde sempre afetaram a humanidade. Frequentemente causadoras de epidemias, mais ou menos graves, responsáveis por muitas mortes. As doenças sexualmente transmissíveis foram e são também fator determinante de doenças crónicas de vários setores do organismo, de infertilidade, impotência e frigidez. Antigamente era a sífilis que atormentava milhões de seres humanos e era símbolo de doença para toda a vida ou de morte inexorável. Hoje em dia, e embora a sífilis continue a causar morte e doenças crónicas em muitas partes do mundo, a SIDA e a hepatite B tornaram-se as mais ameaçadoras doenças que o sexo pode transmitir. As doenças sexualmente transmissíveis também são conhecidas como doenças venéreas ou doenças genitourinárias. Há muitos tipos diferentes de DSTs. O que são DST? Trata-se de infecções dos órgãos sexuais causadoras por micróbios, seres microscópios,
como vírus ou bactérias, são transmitidas de uma pessoa para a outra durante o contacto sexual. Quais são os sintomas? Muitas DST têm sintomas iniciais semelhantes. Estes podem incluir comichão, dor nos órgãos genitais ou no ânus, uma ferida, bolha, inchaço ou erupção nessa zona. Às vezes as pessoas têm uma DST e contagiam um parceiro sem o saberem porque não têm sintomas. Como são transmitidas? As diversas DST são transmitidas através de diferentes tipos de contacto sexual. Relações vaginais ou anais, sexo oral ou contacto da pele das zonas genitais. Qual é o tratamento? Muitas DSTs podem se curar se forem tratadas a tempo, à exceção do VIH. As infecções causadoras por bactérias podem ser tratadas com antibióticos. As infecções virais não são curáveis, mas os seus sintomas podem ser tratados com eficácia. Como evitar uma DST? Quanto menos parceiros sexuais, menor é o risco de contrair uma DST. Os preservativos ajudam a proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis. Há casais que fazem exames no médico ou no centro de saúde antes de começarem a ter relações sexuais. É imprudente partilhar máquina de barbear ou escova de dentes. Muita gente sangra da gengiva quando... Doença inflamatória pélvica. Ocorre durante o ato sexual quando um dos parceiros está contaminado. No parto, se a mãe estiver infectada, ou por contaminação indireta, se por exemplo uma mulher usar artigos de higiene íntima de uma amiga contaminada. Esta doença é mais comum em mulheres jovens. Os sintomas desta doença são a ardência a urinar, acompanhada de febre baixa, o aparecimento de corrimento que varia do amarelo ao purulento, que sai da vagina com odor característico e forte. Se atingir as trompas, pode dar origem a abscessos ou obstruções severas. No homem, é conhecido por uretrite ou infecção da uretra. O tratamento para a doença inflamatória pélvica pode ser feito com o uso de antibiótico. Além disso, é importante o repouso, não haver contato íntimo durante o tratamento. Sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que, se não for tratada, pode levar a lesões graves do cérebro e do coração, ou mesmo à morte. Os primeiros sintomas são feridas indolores no pênis, no ânus ou na vulva. A sífilis também é conhecida como cancro duro, a variose, doença do mundo, entre outros. O seu tratamento é feito através de injeções de penicilina. O linfogranuloma venero é uma doença sexualmente transmissível. Caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital provocada que tem curta duração e que se apresenta como uma ferida. Esta lesão é passageira, 3 a 5 dias e frequentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente o sexo feminino. Após a cura desta lesão primária, em geral, depois de 2 a 6 semanas, surge um inchaço doloroso dos gânglios de uma das virilhas. Se este inchaço não for tratado adequadamente, ele evolui para o rompimento espontâneo e formação de fístulas que drenam secreção purulenta. O tratamento pode ser feito com o uso de antibióticos. Tricomonose é uma doença sexualmente transmissível, principalmente pelas raparigas. OT vaginalis é um piriforme anaeróbio facultativo e que possui movimento contínuo característico. É responsável por cerca de 10 a 15% dos escorrimentos genitais infecciosos. Se tiveres um corrimento incómodo, possivelmente espesso e amarelo esverdeado, e se sentires dores a urinar, pode ser um sinal de tricomonas. No caso dos rapazes, pode ser detectado através de alguns pus no pênis e uma sensação de queimadura no pênis a urinarem. A única forma de tratamento é com comprimidos. Pediculose púbica. A pediculose é transmitida por um tipo de piolho específico. Esta doença é popularmente conhecida como chatos. Como ocorre a transmissão da doença? A pediculose pubiana é considerada uma doença sexualmente transmissível. Como a sua transmissão é feita através de contacto direto entre pelos pubianos durante o ato sexual, o uso de preservativo não impede a transmissão, pois a mesma só recobre o pênis, deixando toda a região púbica exposta. SIDA, VHI, HIV. O síndrome da imunodeficiência adquirida é uma doença provocada pelo vírus da imunodeficiência humana, que faz com que as defesas do indivíduo baixem, ou seja, fica mais fácil para esse indivíduo apanhar doenças, por vezes mortais. O vírus transporta-se pelo sangue, esperma, secreções vaginais e no leite materno, e pode-se manter escondido por meses. Gonorreia. A gonorreia é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns entre os homens e as mulheres, sendo causada pela bactéria Neisseria gonorrhea. Uma das formas mais fáceis de se apanhar o vírus é a partir das relações sexuais não protegidas,
seja pela penetração ou contacto oral. Os sintomas nos homens podem ser ardência ao urinar, corrimento urinal, movimentos intestinais dolorosos, comichão, erupções e hemorragias. Nas mulheres, manifestam sob a forma de comichão vaginal, dissúria, dor durante o acto sexual, corrimento e escape do sangue vaginal. Hepatite B. A hepatite B é uma doença infecciosa transmissível e o seu vírus afeta o fígado. O vírus pode causar infecções agudas, como uma doença crónica. Ele transmite-se através do sangue e fluidos corporais e pode demorar 30 a 180 dias para se manifestar. Tem como sintomas vômitos, pele amarela, fadiga, urina de cor escura, dor abdominal e raramente a infecção inicial pode causar a morte. Clamídia. A clamídia é uma doença sexualmente transmissível que pode causar uma urtrite não gonocócica, mas pode ocasionar a orquiepidemite aguda, ou seja, uma inflamação nos testículos e no epidídimo do homem, ou uma doença inflamatória pélvica, se for no caso da mulher. A doença pode não estar associada com a gonorreia. Papilomavírus humano. O papilomavírus humano é uma das infecções sexuais mais comuns a nível mundial. Este vírus pode causar lesões benignas, como verrugas, condilomas e as lesões benignas da ofaringe, e, em situações raras, pode originar um cancro, com destaque no colo do útero. O vírus é comum nos humanos e ele vem de lesões a que se chamam papilomas.